Continuando, gente, a parte 2 do nosso vídeo, a gente vai falar então dar continuidade às definições e eu vou falar sobre o enfermeiro oncológico. Qual que é o papel do enfermeiro dentro da oncologia? Então, primeiro, ele vai ser um profissional que vai estar especializado em atender pessoas, pacientes com câncer. Então, ele vai atuar em diversas frentes, em diversas áreas, né? Na sua atuação aí vai compreender diversas áreas. Muitas das vezes, na maioria dessas vezes, ele vai estar atuando como? Administrando o medicamento lá no momento da quimioterapia, vendo e cuidando de algumas lesões, porque dependendo do tipo de quimioterapia, às vezes é necessário um catéter para funcionar uma veia mais profunda, então às vezes é preciso de ter um acesso venoso fixo, então ter que tomar cuidado com lesões provavelmente vindas disso. Tem que dar um suporte para o médico, que sempre vai estar perguntando, né, de como, vai ter que ter um relatório de como que o paciente recebeu a quimioterapia, como tá. Ter essa questão de suporte também, fora o suporte médico, ao paciente e à família do paciente, trazendo, gente, sempre uma palavra de conforto. Então, o enfermeiro, a equipe de enfermagem num contexto geral, que trabalha com oncologia, tem que sempre ter em mente que está tratando de um paciente, de uma família muito frágil. Então, a gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente fala, a gente tem que tentar trazer essa empatia, se colocar no lugar do paciente e tentar trazer o melhor conforto possível para o paciente, trabalhando muito esse emocional do paciente, sabe? O tempo todo. E fazendo cuidados preventivos, orientando o paciente a respeito das possíveis reações adversas, tá? Tá sempre ali falando com o paciente o que ele pode esperar daquela sessão de quimioterapia, o que pode vir para tranquilizar quando o paciente sentir esses efeitos colaterais, esses efeitos adversos, ele sentir esse conforto, trabalhar o psicológico dele, trabalhar o paciente para uma guerra, gente, porque é isso que ele vai traçar aí contra o câncer, tá? E aí, dentro desse processo todo de cuidado com o paciente, administração de químio, relatório para o médico, conforto, suporte paciente, família, entra também o técnico, que tem que estar preparado, assim como um enfermeiro, para realizar tudo isso com o paciente. Porém, o técnico, quando a gente fala do técnico de enfermagem, né, dentro da enfermagem oncológica, ele ainda vai fazer algumas coisinhas a mais até que o enfermeiro. E o que ele fizer que se equipara bem próximo ao enfermeiro, ele vai estar sempre supervisionado. A gente tem sempre que estar com vocês para também dar essa segurança, tá? Então, vai participar, então, vocês, enquanto técnicos, das assistências, tanto da prevenção, do diagnóstico, dentro do tratamento e todo o suporte do paciente. Então, vocês vão estar participando junto com o enfermeiro da maioria das atividades e das ações que a enfermagem vai fazer com o paciente oncológico. Então, na necessidade de ter um suporte mais avançado de vida, a um paciente mais crítico, vai estar auxiliando o enfermeiro junto desse suporte. Vai estar com supervisão do enfermeiro, fazendo administração de quimioterapia também. Vai estar fazendo curativo simples, realizando curativos, cuidando de sondas, de dreno, caso o paciente tenha. Vai estar desenvolvendo ações de enfermagem em situações de emergência, para prestar cuidados de higiene com o paciente, de conforto com o paciente. Vai preparar a unidade do paciente caso o paciente esteja internado, ou se for um paciente que está ali só para fazer quimioterapia, sempre está promovendo o maior conforto possível ali naquela unidade que ele está, seja uma cadeira, seja um próprio leito. Sempre está verificando os sinais vitais do paciente antes da sessão, durante a sessão, após a sessão, porque existem alguns medicamentos de quimioterapia que trazem algumas alterações e é preciso estar com esse monitoramento, essa mensuração muito em dia ali, naquele momento ali. Então, atenção demais com o paciente que está fazendo químio. Tem que, muitas das vezes, o técnico também
ele vai fazer um preparo do paciente para quê? Para coleta de exames, e também vai atuar em cuidados paliativos, que nem sempre o paciente oncológico vai estar só com tratamento em busca de uma cura. Muitos deles, gente, vai estar num tratamento apenas paliativo, porque já chegou numa situação que de fase terminal que é incurável, tá? E a gente vai falar um pouquinho agora, definir de uma forma bem ampla para vocês o que é câncer, o que é um tumor, o que é o câncer. Então vamos pensar aqui. A gente está vendo, eu não sei se vocês vão conseguir, eu estou com um laser aqui, eu espero que vocês estejam conseguindo visualizar. Primeira coisa, o câncer vai ser um processo que a célula, a nossa célula, vai começar a desenvolver dentro do nosso organismo devido a algumas questões genéticas que a gente pode ter. Pode essas questões genéticas se unirem com questões externas e ambientais, que podem ser agressões que nós mesmos trazemos para o nosso organismo. Então, poluição, a alimentação, um vício, então álcool, drogas, cigarro, tabaco, né? Então, a gente pode trazer para o nosso organismo várias agressões externas que, em algum momento, se existirem algumas predisposições genéticas, essas agressões podem fazer com que a célula, até então nossa célula, com um DNA, uma célula provavelmente específica de algum tecido, ela, para se defender, ela comece a se modificar, a ter uma anomalia, a ficar um pouquinho anormal, a ela ter um crescimento exagerado de células naquele determinado lugar, para tentar se defender. E até que chega um momento, gente, que essa célula nossa, com o nosso DNA, de um determinado tecido, por exemplo, uma célula hepática, então ela tem algumas características de tecido nela, ela começa a se diferenciar e sofre uma mutação. E essa mutação, ela muda o DNA, cria uma outra célula. E na hora de duplicar, ao invés de sair uma outra célula hepática normal, vai sair uma outra célula que já não é mais hepática, a gente já não pode chamar de hepática, e é uma célula normal que sofreu mutação e ela passa a ser um corpo estranho. E esse corpo estranho começa a se multiplicar, até que, de uma forma incontrolável, até que esse corpo estranho, essas células, começam a adquirir características de invasão. E aí ela sai daquele tecido, muitas das vezes, que estava ali, e vão se alojar em outros tecidos. E aí vão só se aumentando e geram os tumores. E só crescem. E aí a gente tem aí a hiperplasia, a displasia e a metaplasia. E tem uns exemplinhos aqui, ó. A célula começa a se alterar. O primeiro passo dessa alteração, dessa mutação genética, vai acontecer quando nessas agressões, ou por agressões externas, ou geneticamente falando, ela vai e sofre uma hiperplasia. O que é a hiperplasia? Algumas células elas vão começar a se duplicar de uma forma exagerada, né? Vai haver um aumento de célula, e aí ela já vai começar a ter uma certa mutação dentro do seu DNA. Logo após isso, ela já vai passar por uma metaplasia, que nem tá aqui, tá? Que ela vai começar a se modificar assim. Por exemplo, tinha um tecido escamoso, vai para um tecido epitelial, tudo patologia, tá? Matérias de patologia, que a gente nem vai muito a fundo, porque a gente não trabalha muito com isso, porque isso aí já é o exame lá, tá? Quando a gente fala exame histopatológico, é para analisar exatamente isso. Então, da hiperplasia, ela já vai para a metaplasia, que não está exemplificando aqui, porque é uma mudança de tecido, tá? Ela vai começar a se diferenciar tanto que ela já perde a característica de célula hepática, como eu dei o exemplo do início aqui, até ela começar a ter uma displasia, que aí sim, na displasia, ela já está totalmente modificada, com DNA totalmente diferente, ela já passa a ser um corpo estranho.
E aí ela vai começar a se multiplicar cada vez mais, esses clones vão acontecendo, tá? De células anormais com displasia, até o ponto de chegar a ser um câncer invasivo, uma célula, né? Características invasivas, tá? Então, as neoplasias são o que, gente? Ó, proliferação celular anormal, que vai fugir parcialmente ou totalmente do controle do nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico não vai dar conta e, no primeiro momento, também o sistema imune é enganado, porque tem característica em volta da célula, a gente tem uma camada proteica que, geralmente, quando tem um corpo estranho, esse corpo estranho, essa camada proteica dele é diferente da nossa. Então, até a célula que era nossa começar a se modificar tanto para essa camada proteica dela também se modificar e ser identificado pelo nosso sistema imune como algo que é fora, que é algo estranho, ela já se tornou invasiva muitas das vezes e já começou a se instalar, tá? E aí, olha, existem tumores benignos e existem tumores malignos. Geralmente, olha, os tumores benignos, as células se dispõem numa ordem mais organizada, elas não têm um descontrole total, sabe? O crescimento celular, ele tem uma certa ordem de acontecimento, há uma diferencinha, uma normalidade, mas ela fica meio que protegida por algumas células normais. Por exemplo, como se essas células aqui, ó, dessa coloração laranja, fossem de crescimento anormal, mas que tem uma margem que segura de células normais. E aí, quando a gente chama de benigna, é porque a gente consegue tirar isso aqui tudo sem que essas células anormais, né, cancerígenas, tivessem se espalhado. Agora, como que a gente vem aqui e tira de uma forma segura se eu tenho célula de todo jeito, para todo lado aqui, que não tem borda uniforme de nenhuma forma, e consigo falar que eu consigo extirpar esse tumor aqui com segurança? Não. Esse aqui é um maligno porque ele se espalhou de forma desordenada demais. Destruiu o tecido, tem capacidade de provocar morte. Então, basicamente, eu queria deixar para vocês isso, que existem diferenças de crescimento, de forma de se arranjarem, tá? Então, tá mais ou menos aqui no quadro. Ó, em relação às benignas, por exemplo, são células diferenciadas, mas que se assemelham mais com as células normais, a partir daquela que se originou o tumor. Já as malignas, não. As malignas, ó, são bem diferentes daquela, tá? Elas têm muito pouca semelhança com as células normais do nosso corpo, da onde que começou essa desordem, de algum tecido, por exemplo. Então, a célula hepática que eu usei como exemplo. O tumor benigno vai ser um cisto, algum tumor dentro do fígado, que as células que se modificaram um pouquinho vão ter características parecidas com as células hepáticas. Já ao tumor maligno, não. Vão ser características bem diferentes, sabe? Não vai ter tão parecidas, não. O benigno, ele cresce, tá, de tamanho, mas ele não se infiltra em outros tecidos, tá? E geralmente eles são encapsulados. Lembra que eu falei aqui, ó? É como se eles fossem encapsulados por células normais. Já o tumor maligno, não, ó, cresce na periferia. Eles se infiltram e destruem outros tecidos, tá? Velocidade de crescimento do tumor benigno geralmente é baixa, não é aquela desordem acelerada. Já o maligno, ó, varia, mas tem um nível de diferenciação um pouco mais rápido, tá? Metástase. A benigna não tem metástase, não se dissemina pelo corpo. Já o tumor maligno tem grandes chances de, quando ele tem acesso ao sangue, ele cair no canal linfático, né, no nosso sistema linfático, e gerar metástase para outras células. Então, gente, hoje essas definições a gente fica por aqui e a gente continua na próxima aula, ok?